Vamos fazer esse marca-página de crochê de coração com ponta dupla. É uma peça única e contínua, que aqui é menorzinho, um coração menor, a ponta de baixo e o de cima é maior. Olha só como é que ele vai ficar. Aqui é o maior e aqui é o menor, e essa parte fica toda dentro do livro. Ela é uma peça ideal para quem tá começando, para quem nunca fez crochê, porque ela é única e contínua. A gente não vai precisar ficar fazendo várias etapas. A gente vai usar a agulha número 3 da círculo, e você consegue ver a numeração da sua agulha aqui. Com o tempo, essa escolha da 3 foi mais fácil para facilitar a pegada do fio com a agulha, mas com o tempo e a prática, se você quiser fazer uma peça menor e quiser diminuir, tem a agulha 2,5 e a de 2 também, que vai deixar a peça um pouco menor. O fio que eu vou utilizar vai ser um amigurumi tradicional, nesse tom de rosa queimado. Ele não é aquele acolchoado, é um fio normal de amigurumi fino. Você vai desenrolar um pouco do seu fio, vai pegar ele com a mão assim, fechada, virada pra você, a palma da mão virada pra você. Você vai deixar um pouco do fio pra cá, pra frente, com essa pontinha, e essa parte aqui é que vem do rolo. Essa parte que vem do rolo, você vai jogar pra trás e com 2 dedinhos, você vai passar nos seus dedos e vai cruzar aqui em cima. Tá vendo que fez um X? Essa parte que vem do rolo, aí você vai segurar com o seu dedão aqui, vai vir com a agulha, você, com o tempo, vai ver qual é a pegada melhor pra você. Eu uso assim, porque eu já tô acostumada tanto pro fio fino quanto pro fio de malha, então eu utilizo assim. Esse fio que vem do rolo, você vai passar aqui, ó, entre seus dedos, porque você vai ter um controle da tensão do ponto pra puxar. Então, aqui ficou o X, vamos fazer de novo. Ó, eu vou pegar o fio que vem do rolo, com a palma da mão virada pra mim, eu vou passar aqui na frente da palma da mão, vou dar uma volta em 2 dedos e vou cruzar esse fio que eu dei a volta, que veio do rolo, e vou prender ele aqui com os meus outros dedos. Agora, eu vou pegar a minha agulha, vou passar por dentro desse fio que eu dei a volta, não esse solto aqui não, tá? Esse solto eu vou jogar aqui pro ladinho. Eu vou passar aqui por debaixo dele e vou buscar esse fio que está solto, que é o que vem do rolo aqui, né? Eu vou pescar ele, vou buscar ele com essa ponta aqui da minha agulha. Então, eu vou passar aqui por debaixo, vou puxar ele, tenta segurar bem mais na ponta da agulha para você conseguir manusear melhor. Vou passar aqui por baixo, vou pegar ele e vou virar assim pra mim. E aí, agora, eu vou soltar ele do meu dedo e vou... Ó, vamos fazer de novo. Ó, pesquei aqui, vou botar bem pertinho pra poder enxergar. Pesquei aqui o fio solto, puxei ele, vou virar pra mim, ó, de frente. E com esse dedão que tá segurando a agulha aqui, eu vou segurar assim. Segura, porque aí você pode soltar e não vai ter esse risco de soltar o que você já fez. E aí, esse fio que vem do rolo, você vai vir com ele, não tem problema daqui tá largo, tá? Você vai vir com ele, vai passar aqui na agulha. Olha só como é que vai ficar. Passou ele na agulha e vai passar ele por dentro desse lacinho que você tinha feito, que você tinha pescado. E aí, agora, você vai ajustar pra diminuir. Não tem essa pontinha que ficou solta aqui, você vai puxar ela bem de levinho, só pra diminuir. E assim, você fez o seu primeira correntinha, só que ela tá muito larga, então a gente tem que dar uma diminuída nela. Aí, pra diminuir, ó, eu dei uma diminuída aqui na minha, você vai pegar aqui, olha. Deixa eu desenrolar pra ficar mais fácil. Tá vendo aqui o círculo, o fio que vem do rolo e o fio que é a pontinha quando você começou.
Essa parte aqui, ó, pra você, do seu lado esquerdo, você vai puxar, assim você diminui. Se você quiser fazer o fio correr, você puxa o outro lado. Mas aí, você quer diminuir, você puxa esse lado esquerdo seu. E aí, assim, você fez a sua primeira correntinha. Eu vou precisar de 4 pra começar, então, eu já fiz uma. Aí, agora, com esse fio aqui na agulha, ele tem que tá correndo na sua agulha, não pode estar preso apertado. Mas também não pode estar, assim, muito solto. Então, vamos repetir, ó. Vou fazer o anel mágico, que é dar a volta nos meus 2 dedos. Coloco aqui. Vou pegar a agulha por baixo desse fio que eu dei a volta. Vou puxar o outro fio que eu cruzei ele, puxei. Vou fazer uma correntinha, pegando esse fio que tá vindo do rolo. Agora, eu vou ajustar essa correntinha, porque ela ficou muito grande, puxando esse fio do lado direito desse círculo que eu fiz. Agora, eu vou subir mais 3 correntinhas, totalizando 4. Fiz uma. Aí, agora, com esse fio aqui ajustado na minha agulha, eu vou pegar e passar, ó, por cima da agulha, eu vou tá passando o meu fio e trazendo aqui por dentro desse lacinho que eu fiz, assim, fazendo minha segunda correntinha. Ó, vou de novo pegar ele, passar o fio por cima da minha agulha e vou trazer ele, tudo segurando aqui a base desses seus pontos com esses 2 dedos aqui, ó, pegadores. Vou passar por dentro dessa minha terceira correntinha. E vou fazer mais uma para completar as 4 correntinhas. Então, esse primeiro aqui vão ser 4 correntinhas. Agora, eu vou começar a sequência de pontos todas aqui dentro desse círculo. Então, a gente vai fazer a próxima sequência são 3 pontos altos duplos. Então, vai ser como? Eu vou passar o meu fio que vem do rolo, dar uma volta na minha agulha, ó, dou uma volta, seguro, dou uma segunda volta e seguro aqui. Vou ficar com 3 alçadas na agulha. Então, aí, agora, eu vou pegar, segurando aqui com esse meu indicador que eu tô segurando a agulha, vou passar por dentro desse meu círculo e vou pescar esse fio que eu passo ele entre os dedos para poder manusear e segurar ele, assim, eu tenho uma tensão melhor do fio. E vou passar aqui, ó, por dentro do círculo e vou pegar esse fio aqui do meu rolo, volto com ele por fora do círculo. E aí, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Vou chegar bem pertinho aqui, ó, que vai ser o seguinte, ó, fiquei com 4 alças aqui dentro, né, o meu ponto alto duplo. Fiquei com 4 alças aqui na agulha, aí eu vou pegar esse fio aqui, ó, que está vindo do rolo, vou pegar a minha agulha, vou passar, pegar ele e vou passar por dentro desses 2 primeiros aqui, ó. Ó, 1, 2, passei, continuo com 3. Aí, agora, eu vou pegar o fio do rolo, passar pela agulha, sempre segurando aqui a base para não esticar. Vou passar por dentro dos outros 2, vou ficar com mais 2 aqui. Vou lá, pego o fio do rolo, que tá aqui na minha mão, e vou passar pelos 2 últimos. Assim, eu fiz um ponto alto duplo, tá bom? Agora, eu preciso fazer mais 2. Então, eu vou passar 1, 2 vezes o fio na minha agulha, vou lá dentro do círculo, pego esse fio que tá na minha outra mão, pesco ele, trago ele um pouquinho aqui pra cima, não estica muito pro seu ponto não ficar muito alto, tá? Ó, e aí, agora, eu vou passar esse meu fio nos 2 primeiros laços, depois pesco ele de novo, passo nos próximos 2 laços e depois nos 2 últimos. Aí, agora, vamos para o terceiro e último ponto alto duplo. Dou de novo 2 voltas na minha agulha com fio, vou lá dentro do círculo, pego esse fio, volto, passo nos meus 2 pontos altos, perdão, nas minhas 2 laçadas na agulha,
Pego ele de novo, passo nas próximas duas. Opa, só cuidado para não fazer muito apertado e desfiar o fio. E passo nas duas últimas de novo. E assim eu completei os meus 3 pontos altos dentro do meu círculo mágico. O coração, ele é feito dessa forma. Você vai fazer uma sequência de pontos aqui, olha. Uma sequência de pontos. Depois você repete a mesma sequência, só que de trás para frente. Por isso que o coração é uma peça fácil de se fazer, porque ele é muitas repetições, né? Você vai ter esse padrão aqui e depois repete de trás para frente o mesmo padrão. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Fizemos 4 correntinhas para iniciar o ponto, para iniciar esse trabalho. Depois, fizemos 3 pontos altos. Agora, a gente vai fazer... Fizemos 3 pontos altos duplos. Agora, a gente vai fazer 3 pontos altos normais, que é... Em vez de eu dar 2 voltas, eu só vou dar uma. Então, eu tô com o fio aqui na minha agulha, eu vou dar uma volta aqui na agulha, vou lá dentro do ponto, pego o fio que tava na minha outra mão, dou uma leve... Cuidado para você não esticar o fio sem ser dar uma soltada, tá bom? Então, ó, vou lá, opa, pego e vou passar por dentro dos próximos 2 fios que tava dentro do meu ponto. E depois, os próximos 2. Assim, é o meu ponto alto normal. Ó, vamos repetir, ó. Vou dar uma laçada na agulha, vou dentro do círculo, pego o meu fio que está preso na outra mão, dou um aumentozinho aqui, ó, um espaçozinho, e pesco ele e passo dentro dos 2 pontos que estão na minha agulha. Depois, os próximos 2 pontos. Então, vamos de novo, porque são 3. Dou uma laçada na minha agulha, passo por dentro do círculo, pego o meu ponto, o fio, e passo por dentro desses 2 aqui, das 2 laçadas e das próximas outras e últimas 2 laçadas. Então, fiz aqui, ó. Tá vendo que ele tá fazendo assim? Já diminuindo o tamanho, porque a gente começou com bem alto e agora a gente tá diminuindo. A gente vai fazer o biquinho do coração, desse mini coração, que é um ponto alto bem esticado. Ele é parecido com um ponto alto duplo, mas ele tem uma questão aqui, ó. A gente vai dar 2 laçadas, igual o ponto alto duplo. Ó, a gente vai dar 2 laçadas, ficando com 3 na agulha. Vou passar minha agulha dentro do círculo, vou pegar o meu fio, e agora a gente vai passar de 1 em 1. No ponto alto duplo, a gente vai de 2 em 2. Esse a gente vai de 1 em 1. Então, a gente vai pegar aqui o fio, pescar, passar no primeiro, depois pego o fio de novo, passo nos 2, depois eu pego o fio, passo nos próximos 2 e depois isso. Assim, ele vai ficar bem bicudinho, tá bom? Vamos fazer aqui de novo. Desmanchei o meu, vamos refazer, ó. Vou passar 2 vezes o fio na minha agulha, ficando com 3. Vou lá dentro do círculo, pego o meu fio, pesco ele, dou aquele espacinho, aquele aumentadinha. Vou passar no primeiro somente, tá? Aqui, ó, no primeiro. Vou ficar com 4 fios aqui, 4 pontos na minha agulha. Vou passar agora no próximo, nas 2 próximas. Depois, vou passar nas próximas 2. Ai, fiz apertado demais. Depois, nas 2 últimas. É como se eu passasse 4 vezes dentro desses meus pontos. Assim, ele vai ficar mais bicudinho. Como eu tinha falado que o coração é uma sequência de repetições, essa foi a primeira parte dele. Aí, agora, a gente vai repetir essa mesma sequência, só que de trás pra frente, porque a gente tá começando aqui do baixo. Então, eu fiz uma correntinha, fiz 4 correntinhas, 3 pontos altos duplos e 3 pontos altos, e um ponto esticado. Aí, agora, eu vou fazer 3 pontos altos, 3 pontos altos duplos e 4 correntinhas.
Então, vamos fazer aqui os 3 pontos altos. Vamos repetir, então, a sequência de 3 pontos altos. Eu vou laçar o meu fio na agulha, passando ele na agulha, indo dentro do meu círculo, pegando esse fio que eu prendo, olha. Eu prendo ele assim. Olha só como é que fica ele aqui por dentro da minha mão. Vou, dou uma alturinha e passo ele entre os 2 primeiros, depois os 2 últimos que sobraram. E aí, assim, eu vou fazer mais 2 vezes. Pronto, completei. Não se preocupa em ficar puxando para eles ficarem juntinhos, porque depois a gente vai fechar esse círculo com essa pontinha aqui que sobrou. Aí, agora eu vou repetir a próxima sequência, que foi essa inicial, de 3 pontos altos duplos e mais 4 correntinhas. Então, eu vou dar 2 laçadas na agulha, vou aqui dentro do meu círculo, pego esse fio, dou uma altura e passo de 2 em 2. 2, 2 e depois os 2 últimos. Passo 2 vezes na agulha, vou dentro do meu círculo, pego o fio e vou passando esse fio de 2 em 2 na agulha. Aqui tenta manter esse padrão para essas alcinhas aqui, é essa alcinha que fica aqui na agulha. Vamos, então, dar 2 laçadas na agulha, 1, 2, vamos dentro do círculo, vou pegar o fio e vou passar de 2 em 2 em cada alçada que tava na agulha, ó. Passei a primeira, pego o fio de novo, passo a segunda, pego o fio de novo e passo a terceira. Fiz o meu primeiro ponto alto duplo, e aí a gente precisa fazer mais 2 para completar 3. Tinha feito 5 pontos altos duplos aqui, mas são só 3. Depois do ponto esticado, que é a pontinha, né, do coração, a gente vai fazer 3 pontos altos, depois 3 pontos altos duplos. E agora, a gente vai fazer as 4 últimas correntinhas, igual aqui nesse início. Então, vamos lá. 1, 2, a correntinha é o quê? Aqui eu vou passar esse meu fio por dentro desse laço que tá aqui dentro na agulha, né? Nesse fio que tá na agulha. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou dar uma esticadinha assim, ó, você puxa com a agulha, e aqui você vai tensionando. Aqui você puxa, aqui você diminui. Vou dar uma puxadinha, vou tirar a minha agulha e vou fechar esse círculo. Como os nossos pontos a gente fez todos aqui dentro desse círculo, quando eu puxar, todos os que você passou a sua agulha aqui e fez o ponto, você passou aqui na parte de trás, ó, você passou eles por dentro desses 2 fios. Então, agora, você só vai puxar para fechar o círculo. Por isso que é mágico, né? Que faz a magia acontecer. Você vai puxar bem. Olha, ficou ainda um buraquinho aqui, mas não tem problema, porque a gente vai fazer o fechamento e depois a gente vai ajustar. Agora, a gente vai passar aqui a agulha no meio do coração e vai sair do outro lado, aqui na parte de trás. E eu vou pegar esse fio que tá vindo do rolo aqui, né, que tá travando aqui com a minha mão, com a minha outra mão, e vou trazer ele aqui pra frente, ó. Pesquei ele, puxei e trouxe aqui pra frente. Não precisa puxar muito não, tá? Porque a gente vai passar ele por dentro desse primeiro fio que tava aqui na agulha, nesse primeiro laço. Porque nós vamos passar ele aqui por dentro para travar esse coração. E assim não vai desmanchar. Então, vamos lá de novo, ó. Eu tô aqui com... Qualquer coisa, deixa assim, ó, um espacinho assim, para ficar mais fácil para você. Ó, vou lá no meio do meu coração, olha, o fio tá vindo do rolo, tá aqui preso na minha mão.
Com a mão que eu tô segurando a agulha, eu vou aqui, ó, com o meu indicador, eu vou estar segurando esse fio, esse nozinho que tá aqui, esse laço. Vou passar ele por dentro do coração. E aqui, ó, vou pegar esse outro fio, trouxe pro lado de cá. E agora, eu vou passar ele aqui por dentro já desse outro laço que tava na agulha. E assim, eu fiz um ponto baixíssimo. Só que esse meu ficou muito largo, olha só. Vamos fazer de novo ele. Vou desmanchar aqui. Eu vou fazer de novo ele. Se o seu coração, o miolinho dele começar a abrir, não tem problema, tá? É normal abrir conforme a gente vai mexendo. Depois a gente vai puxar de novo e travar e fechar. Ó, eu vou aqui, dei mais uma ajustadinha, porque conforme eu fui mexendo, ele foi enlarguecendo. Vou dentro do coração, pesco o meu fio, passei ele aqui, olha, passei e já vou passar ele de novo por dentro, ó, vou virar minha agulha assim de lado, vou já passar aqui por dentro desse fio. Ó. Dá um certo trabalhinho porque tá tudo muito apertadinho, mas passo ele e faço uma correntinha. Pronto. Meu coração, esse primeiro coração aqui já está pronto. Agora, vamos fechar ele, vamos puxar de novo. Pode puxar bem, só que não com muita força para não correr o risco de rasgar. Ó, puxei bem. Aí, agora, a gente vai fazer os ajustes aqui, olha. O crochê é uma questão de moldar também a peça, ó. Pega aquela pontinha onde é aquele biquinho, ó, e dá uma puxadinha pra fazer o formatinho. Então, esse primeiro coraçãozinho tá pronto. Agora, a gente vai fazer essa sequência aqui, olha. Você pode medir, ver o livro que você quer usar, ou ver o seu maior livro. Eu vou fazer 70 correntinhas, que tem esse tamanho aqui. Eu vou medir pra vocês, porque se vocês forem fazer com um fio mais grosso ou mais fino, pra vocês saberem quantas correntinhas a mais ou a menos vocês devem fazer para ter esse tamanho, que é um padrão de um livro normal aqui. Ó, vamos ver aqui quantos centímetros tem. Mais ou menos 31 centímetros. Mais ou menos 31, que é 70 correntinhas. Então, a gente vai fazer 70 correntinhas, que é nada mais é que ficar passando o fio que vem do rolo, que tá aqui na sua mão travado, por dentro desse que tá na agulha. Esse aqui, que tá aqui, a gente deixa, que a gente vai arrematar ele depois, tá bom? Então, vamos passar, fazer essas 70 correntinhas aqui, que é, tenta manter um padrão, porque elas vão ficar mais à mostra, né? Então, pra ficar mais igualzinho. Mas também, se não conseguir, não tem problema, pode fazer, desmanchar, fazer. Vai contando de 10 em 10 pra vocês não se perderem, porque às vezes lá na metade do caminho a gente esquece, distrai, vai lá e se perde na contagem. Então, eu já fiz uma aqui, que foi aquela inicial, vou fazer a segunda, ó, e assim eu vou fazendo, ó, 3, 4, 5, que é, ó, eu vou pegar aqui o meu fio, tá na laçada aqui na agulha já, né? Ó, eu vou lá, pesco ele, que tá lá na minha outra mão, e passo por dentro. E assim eu vou fazendo 70 correntinhas. Fiz as minhas 70 correntinhas. Agora, a gente vai fazer, depois das 70, mais 4 correntinhas. Aqui não tem como a gente fazer um anel mágico tradicional. Então, a gente vai fazer mais 4 correntinhas, depois dessas 70, para poder fazer o anel mágico. Então, a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, agora, você conta, ó, 1, 2, 3, 4. Nessa quarta aqui, que você começou, você vai pegar e vai entrar nela, ó,
Bem no meio, o ponto, ele tem duas alcinhas, olha só. É como se fosse um Vzinho. Um Vzinho pra direita, outro pra esquerda. Você vai entrar no meio dele com a sua agulha e vai fazer assim, olha. Um ponto baixíssimo, pra fazer um miolinho aqui dentro. Ó, vamos lá, vamos repetir. Fiz 4, calma aí. Fiz 4 pontinhos, né? Além dos 70. Voltei aqui no quarto, vou passar por dentro dele, vou pegar o meu fio, sem puxar, sem apertar, tudo com a mão bem leve, e vou passar ele por dentro aqui do que tava na minha agulha, do laço que tava na minha agulha, pra fazer um ponto baixíssimo, igual o ponto baixíssimo que a gente fez aqui no meio pra travar. Porque aí, a gente vai fazer um anel mágico fake aqui. Não dá pra ver muito, mas olha só. Ele tá aqui. Conforme a gente for fazendo o coração aqui dentro, olha só. Conforme a gente for fazendo o coração aqui dentro, ele vai dar uma expandida, vai dar uma aumentada, vai ficar mais fácil. E aí, agora a gente vai fazer a sequência parecida que a gente fez nesse pequenininho, só que a gente vai aumentar a quantidade de pontos, pra ficar um pouquinho maior esse coração, que vai ser agora. Aqui foram 3 pontos altos duplos, nesse menor. Aqui a gente vai fazer 4 pontos altos duplos, 4 pontos altos, um ponto esticado e repetir essa sequência. E depois vamos fazer um contorno de pontos baixos normais no coração. Assim, ele vai ficar bem maior do que o outro. Eu tava fazendo aqui os meus 5 pontos altos duplos e olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que aconteceu. Como eu deixei esse fio aqui um pouco mais frouxo, conforme eu fui fazendo, esse daqui que fica na minha agulha, olha como é que ficou bem largo esse ponto aqui, olha, perto dos outros. Deixa eu chegar aqui mais perto, ó, perto dos outros, que estão mais justinhos iguais, esse aqui ficou bem largo e deixando o ponto muito mais separado do que os outros. Então, eu vou desmanchar e vou refazer. E aqui, quando eu for, ó, vou passar o meu fio 2 vezes na agulha e eu vou segurar com esse meu indicador. Assim, vai facilitar para ele não soltar e afrouxar tanto. E vou lá no meio, dou aquela alturinha de leve, sempre segurando com o indicador, e vou dando uma laçada e passando de 2 em 2. Dou uma laçada de 2 em 2. É natural que ele fique um pouco mais largo porque você vai estar movimentando e esticando. Mas não vai, no trabalho final, não vai mudar tanto. Então, vamos lá começar. Ó, coloco o meu laço na agulha. Ajusto aqui, ó, esse é o fio que vem do rolo, né? Eu falei que era 4 pontos altos, mas na verdade vão ser 5 pontos altos duplos e 4 pontos altos normais. Então, a gente começa com 4 correntinhas, igual a gente fez aqui. Vamos lá, subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E agora vamos fazer, vamos fazer 5 pontos altos duplos aqui dentro desse miolinho que a gente fez. O ponto alto duplo é 2, vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou aqui. Pode ser que no início dê um certo trabalhinho, mas se você mirar, ó, ela já entra fácil. Ó, volto, pesquei aquele fio, né? Volto e vou passando de 2 em 2 aqui dentro. Ó, pego o fio, passo 2. Pego o fio e passo os 2 últimos. Passo o fio 2 vezes de novo na minha agulha. Vou lá no meio, pego o fio e vou passando de 2 em 2. Pego o fio, 2 alcinhas. Pego o fio, 2 alcinhas. Ó, ele já vai abrindo e vai te facilitar. Fiz os meus 5 pontos altos, ó. Comecei com as 4 correntinhas,
Subi, né, as 4 correntinhas, fiz os 5 pontos altos duplos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer a sequência de 4 pontos altos, que é uma volta na agulha, vou lá no centro, pego o fio de novo, passo de 2 em 2 aqui nesses dois, ó, ficou mais 2 fios aqui na agulha, pego os outros 2 e passo. E assim eu vou fazer mais a quantidade que falta. Aqui os meus 4 pontos altos que faltavam para essa primeira etapa e vou fazer um ponto esticado, que é igual o que a gente fez aqui. Esse aqui, esse anel mágico fake, não tem como a gente puxar para ele diminuir e assentar o ponto. Então, conforme você for fazendo, você vai puxando assim, ó, o ponto para ir ajustando, tá? Então, vamos dar 2 voltas aqui para fazer esse ponto alto esticado, 2 voltas para ficar com 3 alçadas na agulha, né? 3 laços, vou lá no meio de novo, pego o meu fio e vou passar. O primeiro eu passo uma única vez e depois eu vou passando de 2 em 2. Pego o fio, passo 2, depois passo mais 2 e depois os 2 últimos. Assim, olha, já deu a primeira etapa do coração. E agora eu vou repetir a sequência, que é 4 pontos altos, depois 5 pontos altos duplos e 5 e 4 correntinhas. Estão aqui, quando vocês forem continuar a sequência depois do ponto esticado, é o fio, essas correntinhas que vocês fizeram. Cuidado para não prender elas conforme vocês forem crochetando. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto da sequência. Ó, eu vou botar ela pra cá, tenta botar ela pra cá assim, ó, pro lado que tá a agulha. Vou fazer o meu ponto alto. E aí, olha só, aqui a parte de trás, ó, ela ficou já aqui pra baixo, na direção do ponto esticado. E aí, agora você continua fazendo, né, a sequência e botando ela sempre pro lado de cá, pra não correr risco de você pegar e prender ela aqui. Pronto, finalizei aqui a sequência. Ele ainda tá bem menorzinho, mas ainda assim já tá um pouquinho maior que o outro. A gente vai fazer o fechamento, igual a gente fez aqui, travando com um ponto baixíssimo aqui no centro, ó, fiz as correntinhas. Vou lá no centro, passo minha agulha aqui pra trás, vou pescar o fio, trazer e vou já passar ele aqui por dentro dessa primeira alcinha que tava na agulha para completar o ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é um ponto, na maioria das vezes, para fechar, travar. Ele não chega a completar um ponto baixo, que é o que a gente vai fazer agora, por inteiro. Então, como que vai ser agora esses próximos pontos? Esse contorno que a gente vai fazer. A gente estava trabalhando sempre aqui nesse miolinho, né? Tanto aqui no primeiro, quanto aqui no anel mágico. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, nessas alcinhas aqui do fio, olha, do ponto. Cada vez que a gente fecha um ponto e faz o próximo, ele vai criando essas 2 alcinhas aqui, olha, que é em forma de Vzinho. Então, a gente vai trabalhar por dentro delas, fazendo um ponto baixíssimo em cada uma. E para começar, aqui nas nossas correntinhas, olha só, tem um buraco aqui na correntinha, né? Essas 4 primeiras se fez um buraco, porque ela é bem mais larguinha do que o ponto que fica mais justinho. Então, aqui dentro, a gente vai colocar 4 pontos baixos. Então, vamos lá. Ajustei aqui, né, ó, aqui você puxando a agulha, você enlarguece, puxando o fio que vem do rolo que tá na sua mão travando, você vai diminuir. Então, aqui eu fiz o meu ponto baixíssimo, lá dentro do miolinho, e vou fazer uma correntinha pra finalizar e travar. E agora, eu vou pegar a minha agulha e vou passar aqui, olha. Opa, meu ponto soltou. Aqui, ó, por dentro dessas correntinhas, que são as que você iniciou. E aqui, ó,
eu vou pegar, vou passar minha agulha aqui dentro, vou pescar o fio que tá aqui na minha mão travando. E, ó, vou ficar, tenta deixar na mesma altura do outro ponto, que tava já na agulha, e vou pegar o fio e vou passar por dentro dos dois. Assim, eu fiz um ponto baixo, tá? Esse é o ponto baixo tradicional. E agora, eu vou fazer mais 3 aqui dentro. Vou lá no meio dele, ó, passo aqui entre a correntinha, nesse buraquinho, pego o fio, dou uma altura e passo o fio por dentro das duas. Vou lá, pego o fio, dou uma altura e passo o fio por dentro das duas. Fiz 3. Se não tiver espaço, você puxa assim mais um pouquinho e vai de novo. Lá dentro, pega o fio e assim você fez 4 pontos. Agora, como a gente vai trabalhar somente nessas alcinhas aqui de cima do ponto, e aqui a parte do coração é a parte da curvinha do coração, né? Pra diminuir. Então, nesse próximo ponto e nos 2 próximos pontos, a gente vai fazer um aumento. Se for só um ponto normal, ele vai repuxar e vai fazer o seu coração fechar, assim. Então, a gente vai fazer um aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto de base. Esse é o ponto de base, essa tirinha, e eu vou fazer 2 pontos baixos aqui. O ponto baixo é esse que você já fez anteriormente. Então, você vai lá, por debaixo dessas 2 tirinhas, ó. Passei por debaixo delas. Vou pegar o fio e vou fechar. E agora, eu vou de novo no mesmo lugar, ó. Vou passar ali no mesmo lugar, pegar o fio lá do outro lado, dou a alturinha e vou fechar. Assim, é um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou repetir isso aqui embaixo, quer dizer, no próximo ponto, vou fazer um aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto de base. Pronto, assim, ele não vai repuxar o seu coração. E agora, até chegar aqui na ponta, naquele ponto esticado que a gente fez, vai ser um ponto baixo em cada ponto de base. Então, ó, eu vou aqui, passo por debaixo dessas 2 alcinhas e faço o meu ponto. Vou de novo no próximo e passo aqui, ó. Então, vamos lá. Eu fiz aqui 4 pontos bases, 4 pontos baixos naquele meu espacinho das correntinhas. Depois, eu fiz um ponto alto. No próximo ponto, eu fiz um outro ponto alto. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos em cada ponto de base. Eu já fiz 2. Então, 3, 4, 5 pontos. Prontinho. Olha só como é que o coração já deu uma boa aumentada. E aqui, esse é aquele ponto esticado que a gente fez. Então, você vai fazer nele também um ponto baixo, normal, e vai fazer uma correntinha, que é o quê? Aqui, ó, a sua alçada aqui, né, na agulha, e você vai pegar o fio sem passar em lugar nenhum e vai trazer ele aqui pra dentro dessa alcinha que tava na agulha. E agora, eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixo normal. A gente fez essa correntinha pra dar mais ênfase nessa pontinha do coração. Agora, como foi todos os outros corações, você vai repetir a mesma sequência do outro lado. E para você saber quando você vai chegar, quando você precisa fazer os 2 aumentos, igual você fez do lado de cá, é só você olhar aqui, olha. Tem aqui o espaço das correntinhas, né? As correntinhas finais. Esse é o espaço que você vai fazer 4 pontos baixos aqui. E aqui vai ter as próximas 2 alcinhas, né? 2 pontos de base que você tem que fazer aumento. Então, aqui você vai fazer um aumento e aqui você vai fazer um aumento. Então, todas essas outras você vai fazer ponto baixo, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, e o 6º que eu já tinha feito aqui depois da correntinha. Então, já foi 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6 pontos. E aí, os próximos 2 pontos vão ser aumentos, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, vamos aqui, ó. 1 ponto. 2 pontos no mesmo lugar. Próximo. Cuidado pra você não se confundir e entrar aqui, tá? 1, 2. E aí, agora, você vai fazer 4 pontinhos aqui nesse espaço das correntinhas. 4 pontos baixos normais. Vou fazer os meus 4 pontos baixos, que é... Vou colocar a agulha aqui nesse espaço, lembrando que esse espaço é aquele espaço das correntinhas finais que você fez para finalizar a peça. Então, eu vou colocar a agulha aqui no centro desse espaço, vou pescar o meu fio que está preso na minha outra mão, vou puxar, dar uma alturinha, ó, ficou na mesma altura praticamente do fio que já estava na minha agulha, e aí vou lá, pego o fio de novo e fecho tudo fazendo um ponto baixo. Então, aí agora eu vou fazer mais 3 pontos baixos assim. E o quarto e último. Vou puxar aqui só para ajustar. E o nosso coração maior está finalizado. Olha só ele perto do outro. Parece que não vai ficar tão grande, mas fica assim, ó. Olha só, ele fica bem maiorzinho quando a gente faz todo esse contorno de ponto baixo nele. Lembrando que nas extremidades que for fazer a curva, tem que fazer esse aumento pra peça não ficar apertadinha, porque se você não fizer aumento, ela vai fazer assim, olha, se juntar. O fechamento é a mesma coisa que foi aqui nesse daqui. A gente vai pegar, ó, puxar aqui, ajustar essa alcinha que tá na agulha. Vamos lá no centro do ponto, do coração, perdão. Vamos puxar aqui esse fio, pesquei ele, trouxe ele aqui pra fora. Ó, trouxe ele pra frente e já vou trazer ele, não se preocupe em repuxar ou amassar, assim, depois a gente ajusta. Vou trazer ele pra dentro desse ponto que estava aqui, dessa alcinha que estava aqui na agulha. Vamos de novo, ó. Vou pegar, ajustar aqui meu ponto, ó, lembrando que eu ajusto com esse que tá aqui na minha mão, ó. Enlargueci, agora eu vou ajustar, vou lá dentro, no miolo do coração, no meio, vou colocar, sair aqui atrás, puxar esse meu fio, que está aqui, que tá na minha outra mão, e já vou passar ele no outro ponto. E vou fazer uma correntinha, que é pegar o fio de novo aqui por cima, não vou colocar em lugar nenhum minha agulha, só vou pegar ele aqui por cima do coração mesmo, e vou fazer uma correntinha para travar esse ponto baixíssimo e assim finalizar a peça. Então, agora você vai puxar e nós vamos cortar para fazer os arremates. Vou cortar aqui, não precisa deixar muito fio, um pouquinho só tá bom. Cortei. E aí, agora eu vou puxar ele todo aqui pra fora, ó, pra ele sair assim. E aí, a gente vai arrematar como? Olha, eu tirei todo o fio pra fora. Agora, aqui na parte de trás, eu vou pegar a minha agulha, vou colocar no meio do coração, vou colocar ela aqui pra fora. Não precisa enfiar muito pra não enlarguecer, porque essa parte é mais grossa da agulha, né? Vou puxar esse meu fio aqui pra parte de trás do coração. Vou dar uma puxadinha de leve, só pra ele se assentar. Depois a gente termina de ajeitar o coração, mas aqui você já vê o seu coraçãozinho por inteiro e a parte de trás. E a gente vai esconder esse fio, passando ele por dentro dos outros fios. Eu vou fazer com essa agulha aqui mesmo, porque é o que vocês têm aí, que foi o que ganhou no kit. Mas se você tiver uma agulha de tapeceiro, deixa eu pegar aqui. Agulha de tapeceiro são essas agulhas aqui. Opa, isso aqui não. Essas agulhas assim, olha, que é para vocês fazerem esses arremates
não tem problema, a gente vai fazer com essa aqui. Mas se você tiver, ele vai facilitar muito, que você vai passar o fio aqui, igual uma agulha normal de costura, e vai conseguir passar melhor nos pontos sem desfiar, tá? Mas não tendo, a gente vai usar essa assim mesmo. Vamos começar com o coraçãozinho menorzinho, fazer o arremate dele. Se você ainda não finalizou aqui pra puxar, ele abrir um pouco, você pode puxar mais. Você viu que não vai vir? Então, tá ótimo. E aí, a gente vai passar aqui por dentro desses fios. Então, como a gente vai fazer, ó? Vai aos pouquinhos, vai olhando. Aqui, olha. Passa por um, depois pega o outro, ó. Ele não tá pegando na frente do fio da peça, ele só tá pegando na parte de trás. Depois você pega o outro. Não pegue o fio já aqui no início, porque quando você puxar, ele vai contrair, ele vai repuxar essa parte aqui. Pega lá na pontinha, assim, na ponta do seu fio, e vai trazendo ele aqui por dentro, bem devagarzinho. E depois você vai ajustar, arrumar a sua peça, que aí os pontos vão voltar ao normal. Vai ficar um pouco altinho, realmente, porque é com essa agulha que ela é um pouquinho mais grossa, então ela dá essa levantadinha no ponto. Mas isso não, ao meu ver, não vai atrapalhar muito, porque essa é a parte da frente da sua peça. Como essa vai estar aqui atrás escondido, não tem problema. E aí, se você quiser passar mais um pouco, você pode passar mais um pouquinho. Tô passando aqui junto com vocês, pra vocês verem. Realmente, às vezes, dá uma dificuldade, até mesmo com a agulha de tapeceiro, às vezes acontece. Dá uma olhada pra ver se você não entrou em algum ponto aqui na frente. E puxa. E pronto. Aqui você já pode cortar, tá? Se você tiver cola de artesanato, tecido ou cola quente, você pode fazer um pinguinho bem pequenininho, bem pouquinho aqui, e colar. Mas se você tiver, não tem problema. Esse aqui meu não tá colado, porque como eu sou uma pessoa adulta, irei utilizar, mas se você for presentear ou vender pra alguém que seja criança, adolescente, é bom você dar um pinguinho aqui só pra ficar mais firme. E aí, pra cortar, tenta cortar o mais rente possível. Só cuidado pra não cortar o ponto. E pronto. Esse primeiro já foi. Agora, vamos fazer o outro. Você olha pra onde o ponto melhor se encaixa pra fazer esse arremate, pra você não ter que cruzar no meio da peça, assim, ó. Já pensou, se você começa a puxar daqui, aí ele vai passar esse fio inteiro até lá, na outra ponta, pra começar a esconder, aí vai ficar feio, né? Então, tenta ver, ó, eu vou fazer aqui pra dar uma continuidade e vou fazendo assim, esse contorno. E eu vou fazer aqui pegando esse próprio miolo do ponto, porque ele tá mais ajustadinho, mais apertadinho. E vai esconder melhor. Ó, fica imperceptível. Eu já vou cortar também, porque como tá aqui nessa parte do ponto, não vai correr o risco de soltar. E se soltar, você pode colar, não tem problema. Então, está pronto esse marca-página de coração, que é lindinho, muito meigo e delicado.